Aleluia! Boa noite, povo de Deus. A graça e a paz de Jesus Cristo a todos vocês. É uma alegria estarmos aqui com mais um episódio do Pode Casar. Eu quero que todos vocês sejam mais do que bem-vindos e que participem ativamente desta programação. Não é o meu programa, não é o programa da Jete, não é o programa da pastora Miriam, é o nosso programa, amém? Então quero convidar você para interagir, participar ativamente. Temos um tema muito especial para falar nessa noite e eu tenho convicção de que o Senhor irá falar aos nossos corações. E comigo sempre ela, a mais bela, a mais linda. Pastora, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Boa noite, irmãos, graça e paz. É um prazer estarmos juntos nessa noite reunidos. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito oportuno, um tema extremamente importante e atual, né, mozão? Sim, sim. O tema é recuperando aquilo que o inimigo roubou. Mas antes de nós darmos início, não esqueça dos nossos 3 Cs, não é verdade, Sim, mozão? exatamente. Curte, comente e compartilhe. Vai lá nos seus grupos, nas suas redes sociais, compartilhe esse link, porque nós temos certeza que vários casais serão abençoados e impactados por essa noite poderosa e por essa palavra poderosa também que nós vamos liberar. Manda no grupo da família, né, mozão? Isso, no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo do condomínio, manda aí. Espalha aí no futebol. No futebol, espalha aí para que o maior número de casais sejam abençoados e impactados para a glória do Senhor. Amém. Nós temos dito que é um programa aberto, é um programa real, né? É uma mesa real onde nós conversamos, uma conversa real, bíblica acima de tudo, para que possa gerar edificações, né? E todos vocês conhecem uma família, um casal, alguém que precisa ser edificado. Compartilhe esse conteúdo, isso vai ajudar. E essa é a nossa missão. Se o programa abençoar uma única família, valeu a pena ter estado aqui e realizado esse programa. Então, como a pastora já adiantou, hoje nós vamos falar sobre recuperar o que o inimigo roubou. O inimigo é um ladrão. Ele é um safado, né? Ele é um ladrão, né? E nós vamos falar sobre isso. Muitas vezes ele rouba, né? Muitas vezes ele nos ludibria, nos engana, né? Isso é próprio dele, né? Ele é maquiavélico, ele é astuto. A Bíblia diz que nós precisamos tomar cuidado com as suas ciladas e com seus ardis, né? E muitas vezes ele tenta nos enganar e roubar aquilo que nós temos recebido do Senhor. Nós vamos falar sobre isso hoje. Estou com expectativa com esse tema aí. Esse tema é poderoso. E Glória esse a Deus. tema é tremendo. Sabe, mozão, que existem guerras que nós vemos, mas também existem guerras que são invisíveis, né? Que nós não temos apercepções. Existem guerras silenciosas. Existem lares enfrentando lutas e batalhas que muitas vezes nem eles sabem que estão enfrentando. Existem lares sendo atacados espiritualmente. E hoje o Senhor vai nos entregar ferramentas poderosas para que nós possamos lutar da forma certa contra Satanás. E é muito provável que exista alguém participando conosco nessa noite que está enfrentando uma luta, uma batalha, e talvez está lutando da forma errada. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que atuam, que operam, né, nas regiões celestiais. Então, talvez você está participando conosco aqui e é real a luta que você está enfrentando. Você só precisa discernir se a luta é física ou espiritual, ok? A maior parte das lutas que as famílias estão enfrentando hoje são batalhas espirituais. Talvez você está enfrentando uma luta no seu casamento, talvez você está enfrentando uma luta na sua paternidade, né? Talvez você está enfrentando uma luta aí com os seus filhos, com os seus pais, não sei com quem você mora, talvez com o seu próprio cônjuge, como eu citei, mas nós precisamos entender que a maior parte, o maior volume dessas pelejas, dessas lutas, são de ordens espirituais. E nós precisamos
como seres espirituais que somos, espírito, alma e corpo, nos posicionar para lutar adequadamente. É isso aí. Como nós estamos num podcast cristão, nós vamos fazer a leitura, né? Nós vamos usar aí durante esse período que nós estivermos juntos do livro de 1 Samuel, capítulo 30. É uma história muito poderosa, muito gloriosa sobre a vida do rei Davi. Sim. Então, se você está aí na sua casa, com certeza, pegue a sua Bíblia, abra conosco, acompanhe aí. É muito importante, enquanto nós estivermos aqui ministrando, que você também esteja aí acompanhando. Sim, 1 Samuel, capítulo de número 30, vai apresentar para nós um dos episódios mais tristes que podemos ler na Bíblia Sagrada, né? Quando Davi retorna para Ziclag, o que ele encontra é uma cena de terror, né? Ziclag está devastada, destruída, queimada, né? Literalmente pó e cinza é o que Davi encontra. Além de encontrar uma devastação profunda, ele encontra a ausência do que é mais precioso, da sua família, das suas mulheres, das crianças. Todos foram levados e sequestrados. E a Bíblia vai contar, em 1 Samuel capítulo 30, que eles choraram profundamente. Eles choraram amargamente, né? E esse episódio, ele é um episódio assim, de tanta intensidade que a Bíblia diz que os valentes se levantaram até contra Davi. Por quê? Porque viram que suas famílias foram sequestradas, né? Então, é como que se o desespero tomou conta de todos eles e eles quiseram arrumar um culpado para aquela situação. E Davi quase teve a sua vida também ceifada naquele desespero ali entre os seus valentes. Então nós vamos aprender hoje que existe uma guerra contra as famílias. Essa é a grande verdade. E Davi viveu isso na pele. Davi viveu essa experiência de ter que lutar, guerrear na pele por sua família, né? E hoje nós estamos vivendo essas mesmas realidades, né? Nós estamos lutando batalhas espirituais pelas famílias. Verdade. Estamos Essa é a grande lutando verdade. batalhas ideológicas, né, mozão? Sim. Estamos lutando tantas outras batalhas, batalhas da tecnologia também. Estamos lutando Muitos aí desafios, né? muitos desafios, né? Esses jogos de azar, essas bets que têm assolado, existem muitos desafios que nós estamos enfrentando hoje. E são desafios muito grandes. Se nós não estivermos firmados na rocha, se nós não estivermos com Jesus, nós não iremos conseguir vencer, né? Sim. É exatamente isso que Satanás faz. Satanás continua hoje lutando, tentando fazer de tudo para destruir as nossas famílias. Lá em João, capítulo 10, verso 10, diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Olha só, Sim. que coisa forte, né? Nós podemos observar que há uma progressão nesse texto. Primeiro o inimigo vem para roubar, depois ele vem para matar e, por último, ele vem para destruir. Pastora Miriam, deixa eu só fazer um adelo aqui, porque talvez tenha algum teólogo nos assistindo, algum hermeneuta nos assistindo. E é verdade que esse texto se aplica à liderança. Quando Jesus está falando da falsa liderança, do falso líder, do falso pastor, porque em João 10 ele diz que ele é o bom pastor e que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele diz que o falso mestre, o falso líder, o falso pastor mata, rouba e destrói. É claro que hermeneuticamente esse texto se aplica a isso. Esse é o contexto. Mas nós não temos como ocultar a verdade de que o diabo mata, rouba e destrói. É verdade. Essa é a grande verdade. É verdade. Ele mata, ele rouba e ele destrói. E tem também uma outra questão, pastora, que talvez as pessoas não estão entendendo o que o diabo já entendeu. Que famílias edificadas, estruturadas e fortes são armas poderosas nas mãos de Deus para lutar contra o reino das trevas. É verdade. Talvez alguém está nos assistindo aqui, a família está nos assistindo e talvez não entendeu, não teve essa clareza. A maior arma de Deus contra o reino das trevas é a sua família. Se você entender isso, você vai pelejar pelo reino de Deus e com êxito,
Porque Paulo diz que nós já somos mais do que vencedores. Amém. Glória Amém? a Deus. Glória a Deus. Então vamos para essa verdade. A Bíblia vai dizer que Davi está lutando pelas famílias que foram sequestradas pelos inimigos. A Bíblia vai dizer que Davi vai orar, perguntar ao Senhor se deve ir lutar contra os adversários ou não e persegui-los. E quando ele encontra essa resposta no Senhor, a Bíblia diz que Davi vai com todos os seus valentes, persegue os seus adversários, mata os seus adversários e recupera tudo aquilo que o seu adversário tinha roubado. A Bíblia diz que literalmente tudo. Mulheres, crianças, tudo, objetos, não houve nada que o inimigo levou de Ziclague que Davi não trouxe de volta. Poderoso, é poderoso, né? Demais, porque quando nós nos levantamos do Senhor, não há como sermos perdedores. Quando nós nos levantamos para guerrear no Senhor, certamente nós iremos recuperar aquilo que o inimigo tomou. Esse versículo ele é poderoso, né, mozão? Ele é tremendo, tremendo. Exatamente. Notem que Davi ele lutou com as armas certas, né? Ele foi para a peleja com as armas certas e depois de ter uma direção do Senhor. Olha que coisa poderosa. Glória a Deus. A maneira com qual nós nos posicionamos, a qual nós nos levantamos, a qual nós andamos na direção do Senhor é que vai nos garantir a vitória. E isso é poderoso demais. Sim. Então a gente precisa tentar o quê, pastora? Que a batalha é espiritual, certo? Sim. A guerra é espiritual. E aí, anteriormente eu citei aqui, só não citei o texto, mas é Efésios capítulo 6, versículo 12, aonde o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. E talvez essa aqui seja uma das maiores revelações para as nossas famílias. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos pensando que estamos lutando contra pessoas apenas, né? Quando, na verdade, nós estamos lutando uma luta que é espiritual. Uma luta que é espiritual. Então, qual que é o cenário? O cenário é de pessoas espirituais lutando no mundo espiritual, né? E por que que podemos batalhar espiritualmente? Por que que podemos lutar espiritualmente? A Siri está querendo falar aqui, ó. Deixa eu desligar a Siri. Por que que podemos lutar espiritualmente? Porque somos seres espirituais e estamos com Cristo nas regiões celestiais. Então, aonde há a operação dos principados e potestades na região celeste, é aonde Cristo nos assentou com ele. Por isso nós podemos lutar as batalhas espirituais. Quantos casamentos, pastora, estão sofrendo sem a exata noção, a ciência de que o problema não é o cônjuge. É verdade. Não é verdade? Mas o problema é a hoste espiritual que está em atividade. É verdade, mozão. E o diabo trabalha através da divisão. Ele vem para semear discórdia, o orgulho, ressentimentos, mágoas, falta de perdão, suspeitas, acusações. E quando nós percebemos, nós já estamos gastando as nossas forças e lutando e guerreando contra a pessoa errada. Exato. Foi isso que você acabou de falar, né? Eles devem se unir para lutar contra o inimigo, Contra não o inimigo, um contra o outro. exatamente, porque o verdadeiro inimigo é Satanás. E quando nós não percebemos isso, ele continua ali, lutando nos bastidores. Mas Paulo também nos diz para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Olha que poderoso isso, mozão. Poderoso. Porque a nossa guerra não é contra o nosso cônjuge, não é contra os nossos filhos, contra Sim. os nossos parentes, mas a nossa guerra é contra Satanás. E nós só vamos conseguir vencer essa guerra se nós estivermos revestidos de toda a armadura de Deus. Sim. Como diz lá em Efésios capítulo 6. Por isso que é importante, irmãos, nós mergulharmos na palavra, porque ela nos dá todas as ferramentas e as direções para nós vencermos essa guerra. Verdade, poderoso. Isso é poderoso demais. Sim. Então aí, depois que acabar esse podcast, você lê aí Efésios capítulo 6, o capítulo 6 todinho. Ele
traz grandes instruções para as nossas vidas. Sim, o livro de Efésios, ele fala de uma igreja que opera na região celestial. Então vale muito a pena ler os 6 capítulos, né? Não só o capítulo 6, vale muito a pena ler, é rápido. A leitura é prática e é gostosa de ler, né? O texto fala de que fomos selados, né? O texto fala sobre o enchimento do Espírito. Então essa atividade espiritual da igreja na região celestial, ela fica evidente no livro de Efésios. Então fica a dica de você fazer a leitura do texto de Paulo aos Efésios, tá Exatamente, bom? Junto aí com toda a família, legal, é verdade? Legal, fazer um já estudo que o em inimigo conjunto. tá aí atacando todas, né? A família toda, então junta aí todo mundo e faz um estudo poderoso. E aí é bom porque você descobre a maneira de se comportar espiritualmente e até para identificar como é que o inimigo ataca. Porque assim, não há nada novo no arraial, essa é a grande verdade, pastora. O inimigo não é criativo. Okay? Como Deus é. Deus é criador. O inimigo não. O inimigo é imitador. E é um imitador barato. A única coisa que a Bíblia atribui criação e paternidade ao diabo é a mentira. A Bíblia vai dizer em João 8,44 que ele é o pai da mentira. Então a única coisa que ele é pai e criador é a mentira. O restante ele só copia. Ele tenta imitar, né? Essa é a grande verdade. Então, é importante identificarmos as suas ações, né? E é importante sabermos quando é que nós precisamos nos levantar, quando é que nós precisamos abrir um jejum, quando é que nós precisamos intensivar ainda mais as nossas orações. Eu não estou dizendo que a gente tem que viver em estado de relaxamento, mas eu estou dizendo que há momentos em nossa vida que a gente precisa ser mais efetivo do que somos, né? Ser mais práticos, né? E entender os ataques do inimigo. E aí vamos falar sobre algumas estratégias que ele usa para poder atacar a nossa família. A primeira delas, sem sombra de dúvidas, é o esfriamento espiritual, né? Quando não tem mais diálogo, quando não tem mais oração, quando não tem mais desejo de cultuar. E como pastores, a gente vê muito isso na família. Ora é o esposo, ora é a mulher, né? Quantas vezes a gente está vendo a família caminhar junto e depois a gente vê uma sequência de cultos, ou só a esposa, ou só o marido. E aí você pergunta, cadê o mozão? Ah, não quer vir não, pastor. Tá desanimado, tá fraco. Tá... Então, esse esfriamento espiritual já aponta para as investidas de Satanás. E não há nada novo. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser dessa forma. Então, quando notarmos uma certa frieza, né, um coração assim meio que indiferente às coisas do reino e da vontade de Deus, devemos intensivar nossa atividade espiritual, porque o inimigo está querendo fazer uso disso para poder roubar a nossa família, para poder saquear a nossa casa, roubar nosso cônjuge, roubar nossos filhos, roubar nossos bens. E nós precisamos estar atentos. É verdade. A segunda estratégia é a distração. Sim. Nunca houve em todo o tempo tantas distrações tentando assolar as nossas famílias. Muitas. São tantas coisas, tanta tecnologia, tantas coisas na internet, que muitas tem tentado vozes. roubar, muitas vozes tentando nos fazer ficarem surdos e sensíveis à voz de Deus. Meu Deus, como isso é forte, né? Existe tanto entretenimento, tanta rotina exaustiva, tem tantas coisas sobre os nossos ombros, no nosso dia a dia, que tem tentado tirar, que tem tentado nos distrair, enquanto família, enquanto estarmos unidos, enquanto estarmos conectados. Quantas famílias já nem se reúnem mais à mesa para fazer uma refeição? Ou quando estão na mesa, estão todos ali, conectados com o celular. Quantas famílias não se reúnem mais para assistir um filme, para assistir uma programação, para ir a um cinema, para ir a um cinema, meu Deus, para ter uma atividade, uma programação exatamente juntos. Como a tecnologia tem roubado o nosso tempo precioso com a nossa família. Sim. Tem roubado o tempo precioso de comunhão, de comunicação. Vejam que a mesa é um lugar
tão importante, tão precioso, é aonde se tira um tempo para olhar olho no olho. Verdade. Né? Conversas francas. Conversas francas, comunhão. Conversas claras, exatamente. O compartilhar do pão. É um momento tão lindo e tão poderoso, mas Satanás tem tentado roubar isso das nossas vidas e das nossas famílias. Esses momentos preciosos. Esses momentos são maravilhosos. Se a sua família está vivendo isso neste dia de hoje, pare, pense, reflita. E daqui para frente, não deixe que Satanás roube esses momentos preciosos da sua vida, sabe? Tire um tempo. Se você não tem mais o costume de sentar à mesa, volte às práticas antigas. Eu lembro quando eu era pequena, e às vezes minha mãe chamava a gente para almoçar e a gente estava assistindo televisão, pegava o prato, vou comer na sala. E meu pai falava, não, desliga a TV, vamos comer aqui todo mundo na mesa. Isso é tão precioso e isso fica gravado e guardado na nossa memória. Que bom, Esses momentos são maravilhosos. Show de bola, glória a Deus. Faz sentido para vocês? Ó, esfriamento espiritual, né? Nós acabamos de falar aqui. O inimigo vai trabalhar para nos esfriar espiritualmente e vai também trabalhar para nos distrair, né? Para distração. É verdade. Né? Então, esfriamento, distração e o terceiro ponto que a gente pode aplicar aqui é o isolamento. Comenta aí, você já foi vítima? Sua casa já foi vítima de alguma dessas ações? Você já perdeu Você já percebeu um esfriamento? Você já foi vítima de uma distração? E agora eu vou falar sobre o isolamento, né? E essa parte é tão profunda e assim, tão própria para esses tempos de hoje, que o diabo tem feito isso muito com os jovens e adolescentes e as crianças também, né? Sim, exatamente. Tem feito com que eles se isolem, que eles queiram ficar lá no canto deles, que eles queiram ficar no quarto. Irmãos, há uma estratégia diabólica para lançar depressão sobre os nossos filhos. Sim. Né, para que eles se isolem, porque eles estando isolados, eles são presas fáceis na mão de Satanás. Sim. Normalmente, a gente vê isso na natureza, né? Os predadores nunca atacam os bandos. Os predadores normalmente escolhem os momentos de solitude para poder atacar. E isso é totalmente bíblico, né? Uma ovelha desvinculada do rebanho é uma ovelha que está vulnerável. É uma presa fácil. É uma presa fácil ao ataque do inimigo. Então, o isolamento é uma estratégia que o diabo vai sempre usar para nos fazer pensar que ninguém está nem aí para nós. Né? Principalmente, Miriam, quando nós estamos em dor ou sofrimento. O inimigo vai tentar colocar no nosso coração de que nós temos que sofrer sozinhos, isolados, né? Nós precisamos ficar retirados, fechar a porta, trancar a casa, não sair do lugar. E aí é o que você falou. Aí é uma porta aberta para uma vida depressiva. Né? Se não depressiva, opressiva. Porque o diabo não opera apenas na opressão, na possessão, mas muitas vezes também na depressão. Né? A gente sabe que é um quadro clínico, mas a gente também tem ciência como pastores de que há uma ação e uma atividade espiritual na depressão para poder deixar você deprimido, isolado, triste, né? Sem senso de propósito, sem vontade de viver e assim sucessivamente. Então, o isolamento pode ser um sinal de que o adversário está trabalhando para poder roubar a sua família. O que mais você poderia acrescentar aí? A quarta estratégia, essa é forte também, mozão. Sim. É tentar atingir os nossos filhos. Porque quando mexe com os filhos da gente, nós ficamos desestabilizados, não é verdade? Mexeu com o filho, mexeu no coração do pai, mexeu no coração da mãe. E Satanás, ele quer fazer isso. Sabe por quê? Porque Satanás sabe que se atacar a próxima geração, ele irá produzir consequências nas próximas. Ou seja, se ele atacar os nossos filhos e os nossos filhos não se levantarem espiritualmente, eles vão atacar os nossos netos vão estar mais vulneráveis, vão estar mais fracos. É por isso que nós, como pais, precisamos assumir uma posição espiritual.
Não basta apenas nós sustentarmos financeiramente, mas nós precisamos também sustentar os nossos filhos espiritualmente. Sim. Nós precisamos deixar que os nossos filhos nos vejam orando, nos vejam jejuando, nos vejam clamando, para que eles possam se espelhar em nós, para que eles possam querer também ter experiências com Deus. Sim. Isso é muito forte. Nós precisamos estar como pais, fortes espiritualmente, para que quando o inimigo tente atacar os nossos filhos, eles batam em retirada em nome de Jesus. Sim, verdade. Uma outra verdade bíblica, Miriam, do texto que nós estamos mencionando, de 1 Samuel, capítulo de número 30, é que a Bíblia não esconde a dor dos homens de Deus, né? A Bíblia mostra, inclusive, erros, né? Nós encontramos erros, muitas vezes grotescos, a Bíblia não oculta. E aqui nesse capítulo em específico, a Bíblia vai mostrar a dor de Davi e dos seus valentes. O versículo de número 4 vai dizer que eles choraram até não terem mais força. Gente, para pensar. Tem uns textos bíblicos, tem alguns salmos, por exemplo, que Davi fala assim, ó, de tanto chorar nadou o meu travesseiro. Meu Deus do céu, para pensar nisso. É lógico que é uma hipérbole, né? Mas isso é uma expressão de que ele passou a noite inteira chorando. E aqui, capítulo 30, verso 4, diz que eles choraram até não terem mais forças. Miriam, nós estamos falando de valentes. Sim. Nós estamos falando de homens que lutaram até a espada colar na sua mão. Esses homens enfrentaram exércitos inteiros com lança, com escudo, com espada, né? Não temeram nada, mas quando eles chegaram naquela situação, eles choraram até que as forças se fossem por completo. Isso aqui também traz um aperto no coração, não traz? Uma dor assim? Esse versículo todo, né? Esse capítulo todo, meu Deus, ele é forte demais. Eu estava lendo ele e estudando para ministrar e ele falou profundamente ao meu coração, assim, ele me abriu os olhos, né, espiritualmente, porque muitas vezes a gente tem a percepção de que está lutando pelo casamento, de que está lutando por um emprego melhor, de que está, às vezes, lutando assim contra alguém que está nos perseguindo, Sim. enfim. Mas nós perdemos a percepção de que a nossa família está em guerra. Sim. Está sendo atacada todos os dias, diariamente, por Satanás. E esse texto é poderoso. Agora tem uma coisa importantíssima aqui. Choraram até não terem mais forças. Porém, eles não desistiram. Eles se levantaram. Eles se levantaram. E aí, talvez você tá aqui conosco chorando pra caramba. É válido, é legítimo o choro, a dor, a lágrima, muitas vezes o luto, mas chega a hora de se levantar. Exatamente. Chega a hora de se colocar de pé, chega a hora de não desistir. Davi chorou até não ter mais forças, a Bíblia diz. Mas ele não desistiu. Ele não abriu mão do que era dele. Ele não abdicou daquilo que Deus tinha lhe dado. Então eu quero dizer para você, talvez você está aqui conosco nessa noite e está vindo de uma noite de choro. A Bíblia diz que o choro dura a noite inteira. Sim. Mas a alegria vem pela manhã. Então seque as suas lágrimas e vai para a batalha. Exatamente. E vai lutar porque o Senhor é contigo, assim como foi com Davi. Exatamente. Se levante para guerrear em Deus. Né? O Senhor não nos deu espírito de medo. Verdade. De forma alguma. Ele nos deu espírito de ousadia. O Senhor, nessa noite, você está aí com medo, chorando. Nessa noite, o seu choro vai cessar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se levante com poder, autoridade, ousadia. Se levante para guerrear, porque na sua frente vai o general de guerra. O Senhor dos exércitos está contigo. Ele vai nessa peleja com você. Então, levanta, sacuda a poeira e lute pela sua casa. Lute pelos seus filhos. Se levante para essa batalha, porque o Senhor te garante a vitória. Amém? Sim, se Senhor você é parar contigo. para analisar, aonde nós encontramos essa força? Davi não desistiu. Sim. Chorou pra caramba, diz o texto, até acabar suas forças, mas perseverou. E o segredo está na beleza do versículo 6. O que o versículo 6 diz? Diz que o Davi encontrou ânimo, força, recobrou força e ânimo no Senhor. A cidade destruída,
os valentes contra ele, as famílias sequestradas e os filhos levados, mas Davi olhou para o Senhor e encontrou esperança. Volte os seus olhos para o Senhor. Volte os seus olhos para aquele que te chamou. Volte os seus olhos para aquele que ama a sua família. Deixa eu falar algo para você. O Senhor ama a sua casa. E se o Senhor ama você e a sua casa, você precisa encontrar força no Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória Isso a Deus. é poderoso para nós. É verdade. Por quê? Porque às vezes, Miriam, a gente não tem alento, não tem esperança nas outras coisas. Mas o Senhor nunca nos abandona. É verdade. Nós podemos encontrar força no Senhor. E aqui está, né, uma grande lição para todas as famílias. Nós não venceremos essa guerra apenas com a força humana, mas nós precisamos da força do Senhor. Lá em Efésios 10, capítulo 6, verso 10, diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A vitória da nossa família começa quando nós nos voltamos para a presença Aleluia. de Deus. Glória a Deus. Quando nós buscamos mais de Deus, aí nós recebemos forças e poder do alto. E aqui está um grande segredo, Miriam. Buscar força, buscar direção, buscar sabedoria, buscar o que fazer, né? Por quê? Porque nós tendemos, no momento da crise, a nos fechar, né? A nos isolar, né? Nós tendemos, no momento da crise, da dor, a ficar borocochô. Mas a Bíblia diz que Davi buscou o Senhor e perguntou para o Senhor se poderia ou não, se deveria ou não perseguir os seus adversários. Lá no versículo de número 8, essa é a pergunta que ele faz. Devo perseguir os meus adversários? Né? E o Senhor diz para ele, vai, porque eu sou contigo. Aleluia. E o Senhor continua falando isso para nós hoje, né? O Senhor continua dizendo que está conosco, que não nos abandona, que nessa peleja, Ele peleja juntamente conosco. Nós não estamos pelejando sozinhos. Só o fato de ter o Senhor conosco, meu Deus, já é poderoso. Já né? é poderoso demais. Já é, assim, um ânimo dobrado. E talvez você está perguntando assim, o que eu vou fazer? Não, agora não é o que fazer. Agora é antes de fazer. Porque a Bíblia diz que Davi recobrou força, fortaleceu-se no Senhor. E antes de ir lutar, guerrear, ele foi orar. Sim. E ele foi buscar o Senhor. Então a primeira coisa, se você tiver que fazer alguma coisa, né, em relação às atividades, às lutas que você está enfrentando na sua família, se é que você tem que fazer alguma coisa, a primeira delas é orar. É verdade. É buscar o Senhor. Exatamente. Existem situações que nós não vamos resolver na impulsividade, de forma alguma. Nós precisamos orar e buscar ao Senhor, né? Em oração, em jejum e principalmente com a direção divina. Se nós fizermos isso, o Senhor vai nos dar uma direção. O Senhor vai nos dar uma estratégia e nós vamos vencer. Eu estava pensando agora aqui, Miriam, quanta coisa teria sido muito mais fácil se nós tivéssemos consultado o Senhor. Certeza. Não é verdade? Teríamos quebrado menos a cara, sofrido menos. Quantas quedas, gastado menos. quantas decepções, frustrações Desgastado teríamos menos. evitado. É verdade. Não é verdade? Então, fica aqui algo do nosso coração para vocês. Exatamente. Nós teríamos poupado energia, tempo, dinheiro, recurso, se tivéssemos consultado o Senhor para uma série de coisas que achávamos que poderíamos dar conta, que a força do nosso braço, que a habilidade, né? Ou que a conexão com pessoas poderia solucionar. Não. A primeira coisa que devemos fazer é consultar, é buscar na fonte, é orar e dizer, Senhor, como é que eu vou lutar essa batalha? Como é que eu vou pelejar essa peleja? E o Senhor trará estratégias para você. Nós nem pedimos para esse povo comentar hoje, É verdade. nem pedimos para esse povo falar, né? Na verdade, eu já fiz uma pergunta aqui se eles já foram alvos do esfriamento, do isolamento, né? Então, comenta aí como é que tá para você. Glória a Deus. Pastora Miriam normalmente fica ali sapeando como é que tá É verdade. os comentários. Comente aí se você já agiu na impulsividade.
Se você já tomou uma decisão sem a direção de Deus, sem antes orar, sem antes jejuar. Quem nunca? E tentou fazer as coisas na força do seu braço. Comente aí. Vai encher o chat aí agora. Vamos agitar esse chat, né, mozão? Vamos tá muito agitar. parado. Vamos agitar esse chat aí. Comente aí se você já agiu na força do seu braço ou na impulsividade. Vamos caminhar para o final, então? Nós estamos caminhando para o final. Lembrando você que nós estamos quinzenalmente agora com o nosso programa. Não estamos fazendo programas muito extensivos, muito grandes, mas programas mais enxutos, mais práticos, para que toda a família possa participar e para que depois também você possa compartilhar, você possa assistir novamente e poder se beneficiar, né, amor? Isso. De tudo aquilo que o Senhor vai liberando aqui. Às vezes uma pequena porção, um pequeno trecho desse programa pode salvar uma família ou um casamento. É verdade. Vamos já partir para o último ponto? Bora? Davi perseverou até o fim, mozão. Ele não desistiu. Ele viu a bagunça, ele viu a arruaça, ele se lamentou, ele chorou, ele foi quase morto pelos seus inimigos, mas ele não desistiu. Ele buscou a Deus em oração, direção e perseverou até ter a vitória em suas mãos. A Bíblia vai dizer, Miriam, que ele lutou até o próximo dia. Meu Deus. Olha só, não foi algo simples também. Foi uma peleja dura de se guerrear. Imagina você lutar a noite toda. A Bíblia diz que ele lutou até o próximo dia. E isso revela o espírito persistente que Davi e os seus valentes possuíam. O problema é que muita gente, na primeira peleja, já desiste. Na primeira luta, já abre mão, né? Tem muita gente que perdeu o casamento por nada. Essa é a grande verdade. E tem outros que está por perder por menos ainda, né? Por conta de uma fofoca, por conta de um problema financeiro, por conta, sei lá do quê, né? Qual é o problema que você que está nos assistindo está enfrentando? Persevere. Faça como Davi. Hoje não é o dia de parar. Davi lutou até o outro dia. Isso aponta para a nossa caminhada, para a nossa persistência, para a nossa continuidade. Isso aponta para que você não desista. Amém? Não pare, não desista. Amém. Persevere em nome do Senhor Hoje Jesus. Deus está nos falando, não pare, não desista, persista, insista, continue orando, continue jejuando, continue acreditando, continue lutando, que a sua vitória vai chegar, porque o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, amém? E aí a gente chega aonde? No clímax, para finalizar. Versos 18 e 19. Diz que depois de lutar até o outro dia, Davi recuperou tudo o que Glória o inimigo a tinha Deus, levado. Né? Glória a Deus. Então, assim, aquela Ziclag devastada, queimada, vazia, né? Aquela Ziclag solitária, agora é alegre, colorida, tem vida, tem alegria novamente. Por quê? Porque Deus deu a Davi restituição. Glória a Deus. E se você me permite, pastora, eu quero finalizar minha participação aqui falando justamente isso para quem está conosco. Nosso Deus é um Deus de restituição. Glória né? a Deus. Ele restituiu a José tudo que aparentemente os irmãos, os adversários no Egito, a esposa de Potifar havia lhe tomado, né? O inimigo tentou roubar os sonhos de José, né? Eu imagino José naquela prisão, né? Ciente de que aquele sonho foi Deus que lhe deu, né? E isso é o que muita gente às vezes não entende. As pessoas às vezes não entendem que Deus plantou sonhos nos nossos corações e nós estamos operando segundo esses sonhos, mas nós estamos presos em algumas condições muitas vezes. José estava ali preso, mas Deus restituiu. Glória né? a Deus. Isso aconteceu com Jó e com Sim. tantos outros personagens bíblicos e aqui com Davi. 1 Samuel capítulo 30, versos 18 e 19, Davi voltou com tudo o que o inimigo tinha levado. Amém. Deus continua restaurando. Amém, irmãos? Deus restaura casamentos, restaura relacionamentos de pais com filhos, restaura a fé. Deus restaura tudo. O mesmo Deus que restaurou Ziclac
continua restaurando as nossas famílias. Amém. Nos dias de hoje. Eu Amém? creio. Glória a Deus. Aleluia. Não foi uma parte, não foi uma porção, não foi um pouco. Foi tudo. Tudo. Glória a Deus. Recuperou E tudo é tudo. Tudo, literalmente tudo. Glória a Deus, não ficou nada para trás. Glória a Deus. Que esse programa tenha falado ao seu coração, que você possa meditar, compartilhar. Ainda dá tempo de compartilhar, ainda dá tempo de enviar para alguém. Se edificou a sua vida, certamente pode edificar outras pessoas. Amém. Vamos fazer a fotinha, mozão? Aquela fotinha a poderosa. Foto. Vamos né? lá? Faz aí a foto com a gente. Marca-nos, marca o Pode Casar, marca a pastora Miriam, me marca. Glória a Deus. Mais para trás um pouquinho, mozão. Produção. Obrigado, produção, pela participação conosco hoje. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Posso orar, pastora? Pode. Senhor, em nome de Jesus, quero te louvar por mais este programa. Te bendizer pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos. Abençoe cada família aqui representada. Libere o teu favor e que haja restituição de tudo aquilo que o adversário tem tomado desta família. Que o Senhor revele teu poder, a tua glória e que o Senhor ajude meus irmãos a perseverarem até recuperarem tudo em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe, povo de Deus. Até o próximo programa em nome de Jesus. Aleluia. Um abraço.